Esse episódio especial de 1 ano do Não Pode Vacilar tem o apoio da Neves Transportes e Logística. Uma marca que também acredita na força da continuidade, do cuidado e da presença constante ao longo do caminho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. E hoje, esse episódio é um pouco diferente. A gente não tem convidado, a Cibele não tá do meu lado. Aliás, não é um convidado especial, são duas convidadas muito especiais, que além de trazerem vida para um projeto tão importante, são idealizadoras desse propósito em vida. Eu e a Cibele hoje vamos partilhar com vocês um episódio em comemoração ao nosso 1 ano do Não Pode Vacilar. Bem-vinda, Carol! Um brinde! Um brinde! É isso aí! Um brinde a todos vocês que estão nos acompanhando nesse caminhar. E você sabe que hoje, Caio, eu comentei que a gente ia gravar com uma pessoa. Aí ela falou assim, já? Nossa! Nem parece, né? Nem parece! E aí uma falou assim, nossa, parece que vocês fazem isso há tanto tempo! E é isso, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com muito entusiasmo. E é o que a gente vai fazer hoje aqui em comemoração. E eu sempre trago para todos vocês os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, pessoas que acreditaram no nosso projeto, pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso e que já tiveram ao nosso lado durante alguns episódios e outros que ainda continuam. Então, quero hoje agradecer, em comemoração a este 1º ano do Não Pode Vacilar, a Pizzaria Pisato, Salgados Resende, Criarte VIP, Copenhague Parada Pinto, Neves Transporte e Logística e o Estúdio Conecta, que sempre nos acolhe aqui com muito carinho. Então, a todos vocês, nossos patrocinadores, o nosso muito obrigada por acreditarem em nós, no nosso projeto e, acima de tudo, em nosso propósito. É isso aí, e quando a gente pensou nesse episódio especial, a gente abriu no nosso Instagram do Como Não Vacilar uma caixinha de perguntas para que vocês que nos acompanham com tanto carinho assistem o episódio até o final e estão com a gente também no nosso Instagram, além do YouTube, pudessem participar e mandar perguntas para que a gente respondesse aqui. E para a gente se organizar melhor, a gente dividiu esse programa em 3 blocos. Então, vamos ao primeiro bloco, Si? Vamos lá! Nesse primeiro bloco, vamos compartilhar o que quase nunca vai ao ar. As nossas risadas, os nossos tropeços. Começa agora o Quem Somos Quando o Microfone Desliga. E aí, a primeira pergunta, que é muita dúvida, acho, de todo mundo, é como foi começar esse projeto? E se a gente tinha alguma insegurança no início? Até hoje, às vezes, né? Exatamente. Eu acho que tudo que é novo dá aquele frio na barriga, um medo do julgamento. Nossa, nós vamos começar um projeto novo e a gente sempre tem também uma questão de achar que a gente nunca está preparada. Não sei vocês aí em casa se passam por isso. Não, cara, não vamos ainda não, a gente ainda precisa fazer mais cursos. Não vamos ainda não, a gente ainda nem sabe como olhar para uma câmera. Será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão assistir? Então a gente veio com muitas incertezas e essas incertezas continuam até hoje realmente. Desde o momento que a gente vai pensar em um convidado, será que esse convidado ele tem o mesmo propósito que a gente? Que não é só trazer qualquer pessoa. São pessoas que realmente vão fazer um diferencial na educação do seu filho aí em casa também. Então, a gente tem essa preocupação. Eu acho que a preocupação também, Cá, mostra o quanto nós nos importamos com quem está do outro lado assistindo. Porque senão a gente faria, pode trazer qualquer um. Né? O importante é só fazer. E não é fazer só. É fazer de uma maneira assertiva para que seja funcional para sua casa. E eu acredito também muito, quando a gente se propôs, a gente começou, né, com o Como Não Vacilar só, e desde lá a gente foi falando que se não dessem nada, o estudo estaria para nossa vida. Então, acho que essa frase nos modificou. Então, hoje a gente tá com o Não Pode Vacilar também e a gente quer validar tudo que a gente fala aqui. Então, a gente traz pessoas que são da nossa confiança, que a gente vê um conteúdo que tenha verdade para vocês e muito conhecimento baseado em teorias
que a gente estuda mesmo, que vem de livros, que vem de artigos científicos. Então, acho que isso é o mais importante quando a gente pensa em quem a gente quer atingir. Senão, a gente fica naquela trend só de 30 segundos e nunca aprende nada além disso, né? É isso mesmo. Cá, pergunta do bloco 2 aqui, ó. Algum momento marcante ou engraçado que viveram juntas? Nossa, tem vários, né? Estar com a Carol já é engraçado, né, gente? Eu também não fico muito atrás, então são vários momentos. Mas você lembra algum, Cá? Eu lembro um marcante. Não, fala você primeiro que eu vou pensar. Eu lembro um que a gente gravou o episódio inteiro. Quando acabou o episódio, o Danilo que grava com a gente falou assim, então, deixa eu contar uma coisa pra vocês, não gravou nada. Nossa, oi? Como assim não gravou nada? E a gente teve que gravar tudo de novo. Depois a gente não lembrava o que a gente tinha falado, o que não tinha. Foi um momento marcante que a gente sempre brinca. Tá gravando mesmo? Confere isso aí, Danilo. É porque a convidada veio de longe. Veio de também, longe, né? Foi bem marcante, assim, Foi, pra foi gente. Eu acho que momentos divertidos tem muitos, mas eu acho que a nossa conexão quando a gente vai uma completa frase da outra é o que torna tudo mais leve. Então, às vezes, a gente tá falando de um conteúdo super sério e a gente faz uma brincadeira que, às vezes, para a pessoa que está assistindo, passa cumplicidade mesmo, que é o que a gente acredita. E quando a gente senta na mesa, a gente fala, hoje eu vou dar o meu melhor. Às vezes o nosso dia não foi tão bom. Quantas vezes, né, Si? Vixe. Não Ou foi cansativo, né, Cá? Exato. Trabalha o dia inteiro, aí faz atendimentos parentais e depois ainda vem gravar. É uma maratona. Deixa os filhos, Deixa né? os filhos, os mas maridos. É tudo com muita leveza, assim, de engraçado. Eu também lembrava desse, assim, mas eu queria ver se você... Que a Si, a gente fala que a Si... Ela fala, não sou eu, hein? Que às vezes ela esquece muito as coisas. Não, é comprovado. não é história, gente. É comprovado. Minha memória é péssima. E aí eu queria ver se ela lembrava, mas era esse mesmo, né, Danilo? Deixa eu ver a terceira pergunta que colocaram pra gente. Essa... Todo mundo quer saber isso, né? Já vacilaram em casa? Hoje? Meio óbvio, né? É lógico que a gente vacila. Até porque os nossos filhos, eles não são diferentes dos filhos de vocês. O que diferencia a nossa educação é termos consciência, conhecimento e constância. É isso que vai diferenciar a nossa educação. Então, quando a gente tem que repreender, que sim, a gente fala muito de respeito, mas a firmeza é fundamental, a gente repreende de uma maneira mais consciente. Eu sei que o que eu vou falar, eu tenho certeza do que eu estou falando e melhor ainda, que vai dar certo. Então, não vacilar é impossível, mas quando a gente tem conhecimento, constância e consciência, fica mais fácil. Teve uma vez, eu não sei se você lembra, que eu comentei com você que quando a gente iniciou o projeto, muitos amigos começaram a seguir, pessoas que trabalham com a gente, enfim, muita gente. E os nossos filhos são olhados também. Então, a gente sempre pensa que o que a gente está fazendo vai reverberar neles. E se a gente está fazendo o que a gente acredita, com firmeza e gentileza, não tem caminho errado. Pelo contrário, tá dando certo. Então, esse conhecimento científico que a gente tem do cérebro da criança e do adolescente, né? Assim que já tá nessa segunda parte, vale muito a pena, porque isso faz a gente diferente. A gente vacila, mas nas férias, esse episódio tá indo ao ar no final das férias, né? Assim, então, nas férias teve momentos ali que, nossa, você fica exausta como mãe, né? Não tem, mesmo que o seu marido, o seu companheiro ou companheira esteja ali com você, você fica exausto. A mãe é muito sobrecarregada nas férias. E eu dei graças a Deus que eu não trabalho com outra coisa, às vezes. Porque imagina a mãe que trabalha fora e tem que ainda cuidar da criança nas férias. Então, é tudo vacilando, mas sabendo que eu sei como eu posso ajudar meu filho nesse momento. Então, se você tá exausto, eu também estive. Então, é normal, né, Si? É isso. Mas vacilar a gente vai, viu, gente? Mas, se você nos assiste, nos acompanha, lá no @como não vacilar, você vai vacilar menos. Isso é importante. Bloco 2. E foram tantas perguntas sobre birra.
E o que acontece também? A gente tem um e-book que fala sobre birras, então entra lá no @como não vacilar que você vai ter esse acesso. E muitas pessoas nos procuram para saber, ele tá dando um chilique no shopping, E a birra é aquela coisa que a gente não convida, mas ela tá sempre vindo, né? Tá sempre. Quem chamou a birra, gente, nesse momento? Quem chamou a birra pra essa criança aqui? Mas ela sempre vem. Então, vamos mergulhar nas tempestades das emoções do caos da conexão em 3, 2, 1. Como que a gente entende a birra hoje? Falando da disciplina positiva, né? Eu acredito que quando a gente criou esse e-book, eu via o Joaquim, gente. Ele estava numa fase dos 2 anos, que a gente fala ali que é adolescência, né? Tem essa terrible two, que é muito verbalizado pelas famílias, né? E é engraçado porque todas as crianças vão passar por isso. Então, eu acho que quando a gente tem conhecimento científico que uma birra vai acontecer e como eu vou lidar com isso, eu adulto da situação, eu não bato de frente com a criança. Eu não quero ser superior a ela naquele momento. Eu vou ouvir os sentimentos dela, acolher e solucionar. E ensinar ela também que aquilo vai acontecer. A gente sente raiva, eu também sinto raiva. Às vezes a gente também quer jogar as coisas no chão, quer ter ataques ali de gritar com o outro. Mas como que eu vou sair disso sem eu danificar o ambiente, sem eu me machucar e sem machucar o outro? Então, acho que é entender isso e conseguir ter a melhor condução naquele momento. Perfeito, Ká. E a gente tem que lembrar, né, que uma birra para uma criança de 2 anos, em que o córtex pré-frontal dela ainda está em desenvolvimento, é super aceitável. Você falou, às vezes a gente tem vontade de jogar as coisas e às vezes a gente vê adultos tendo birra fazendo birra que você fala assim, meu Deus, o que é isso, gente? Quantos anos tem isso aí? Só que o que acontece? Hoje a gente tem a nossa parte que cuida da parte das emoções dentro do nosso cérebro formado, que isso vai acontecer lá por volta dos 25 anos. E aí você quer que o seu filho de 2 anos pare quando ele tá cansado, quando ele tá com sono? A gente quer levar o filho no shopping, fazer compras e ainda falar para ele quando ele tá no limite, para de chorar. É só mais uma loja. Poxa, ele só tem 2 anos. Eu acho que quando a gente entende, eu tenho certeza, quando a gente entende como funciona esse cérebro da criança de 2 anos, você começa a entender o impacto do comportamento dele no cérebro. E aí você fala assim, peraí, gente, ele não tá me desafiando. Ele não tá querendo me tirar do sério. Às vezes a mãe fala, né, ele quer me enlouquecer. Não, ele não quer te enlouquecer. Ele só está reagindo a algum comportamento, algum sentimento que está incomodando ele, só que ele não tem repertório para dizer o quê. Mãe, eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou com sono. Ele não consegue. Então, ele faz birra. E aí, se eu sei que, poxa, isso impacta, poxa, sabe o que é também? Passou o horário do almoço dele. Ele tá com sono, ele não dormiu à tarde, a gente tá um tempão aqui dentro. Então, olha a importância de você ter conhecimento. E o que a gente fala da rotina, nessa faixa etária é essencial. Porque é isso que você falou, quando passa um pouquinho, você já percebe que a criança parece que virou outra pessoa. É isso. Porque a gente também, é que a gente não percebe isso, às vezes, no nosso próprio corpo. Mas a gente também, se a gente fica um tempão sem comer, talvez te dê dor de cabeça, você não queira conversar com as pessoas, você come, você vira outra pessoa. A birra hoje nos adultos é bateria social, né? Ai, minha bateria social tá no limite. Então, a criança não tem esse repertório, realmente. É isso. Gente, eu com sono, eu sou insuportável. Com fome, então, eu sou um bicho. Os dois, então. Então, você imagina. E eu tenho quase 50. Então, você imagina a criança de 2, né? É super compreensivo. Ká, essa aqui acho que você vai poder ajudar melhor do que eu, que tá fresco na sua cabeça, até porque minha memória é fraca. Alguma história pessoal com birra dos seus filhos que trouxe grande aprendizado para você? Com certeza tem várias, gente. Às vezes vêm os filhos e falam, nossa, então o Joca, ele é uma criança corporal. Eu sempre falei para si, então o Joca está em movimento praticamente o tempo todo. Ele é tranquilo e a gente tem que falar das nossas crianças
coisas positivas, principalmente na frente delas. Mas eu lembro de uma, que acho que foi uma das primeiras, que ele tinha acabado de completar 2 anos e a gente estava no shopping, lugar que ali a gente viu também com a Silvia, né, que trouxe pra gente, que não é um lugar pra gente estar com crianças, né, porque tem muitos estímulos ali pra ela. E eu acho que era exatamente isso, foi bem no horário ali do almoço dele, e eu precisava fazer uma coisa, era rápido, mas ia atrapalhar esse horário, essa janela. E aí ele se jogou no chão, só que ele se jogou no chão, não uma jogada assim, jogou tudo no chão, ficou se debatendo mesmo. E o que mais incomoda qualquer mãe é o olhar externo, O né? julgamento. E aí naquela hora, o que que eu pensei? Eu falei, nossa, agora ele vai ver, né? Eu já pensei, putz, eu vou pegar ele, eu vou gritar. Eu respirei. Porque assim, se eu fizesse isso, ele ia me bater ali também. Então não adianta nada você. Ele tá no caos. Ele ia ver eu com agressiva pegando ele ia me bater. Falei, Joca, vamos conversar lá no carro? Aí ele demorou um pouco, peguei ele no colo e saí, porque as pessoas já estavam olhando. E, gente, as pessoas são as pessoas. Você tem que se importar com o que você acredita e o seu conhecimento. É isso que é válido. Se você fosse se importar com as pessoas, a gente não tava nem aqui, né, Si? É. E aí eu lembro que eu levei ele no carro e aí ele chorou. Quando sentei no banco de trás com ele, ele sentou na cadeirinha, esperei ele se acalmar. E aí quando ele se acalmou, eu falei, você tá com fome? Aí ele me olhou assim, porque a criança, ela espera que você a compreenda, né? No momento ali da dor dela, né? Qualquer ser humano, né? É, A gente também é espera. isso, é isso. E aí ele falou, sim, chorando, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a mamãe precisa fazer um negócio aqui no shopping. Mas antes, tudo bem eu te dar um almoço. É que eu não calculei bem o horário e me atrapalhei nisso. E aí pegou o seu horário de almoço. Eu entendo que você tá com fome, eu também estou com fome. Eu achei que daria tempo de resolver antes, mas não deu. Quando é assim, você pode me falar. Eu tô com fome, eu preciso comer. E aí, naquele momento, depois disso, ele começou a verbalizar muito mais situações de cansaço, que agora ele não fala dormir, por exemplo, à tarde, porque para ele dormir é só à noite. Então ele fala que eu preciso descansar, que é o descanso da tarde que ele precisa, o corpo dele pede muito isso. E quando ele tá com fome. Então, assim, eu acho que nesses momentos, bem naquele momento, veio. A gente tinha acabado de fazer o e-book, e aí veio a mensagem assim: nossa, é esse o caminho, porque toda criança vai fazer isso. Eu vejo isso. A gente, em viagens que a gente foi, quando saía do horário, ele já era outra criança ali, apresentando um comportamento diferente. Nossa, por que que ele tá assim? Porque ele tá com sono, porque ele tá com fome. Então, acho que é sentir. A gente sabe a rotina dos nossos filhos, a gente que está estabelecendo essa rotina. Então é importante que a gente tenha sempre o conhecimento do que ele precisa naquele momento, porque é importante para essa faixa etária, principalmente. E você já estava estudando, cara, nessa época? Já a gente já tinha começado o projeto e Quando você estava falando, eu lembrei do Enzo pequenininho. O Enzo tinha o quê? Uns 2 anos, gente. Eu não, eu morro de vergonha de falar sobre isso hoje, né? Até porque eu sei o impacto que de uma maneira direta ou indireta pode ter causado nele. Ele começou a ter uma birra e eu também já estava cansada. Ele se jogou no chão e eu fazia assim com o meu pé chutando ele. Levanta, Enzo! Levanta daí! Vai logo! Por que você tá fazendo isso? Mas assim, eu gritando, ele gritando. E em muitos momentos eu via os meus filhos acuados, com medo de mim. Então eles faziam alguma coisa, eu já fazia assim, ó. Aí eu comecei a estudar, né, disciplina positiva. O Enzo já era maior. Então teve várias birras do Enzo que eu não soube administrar. Por falta de conhecimento mesmo, né? Ninguém tinha me apresentado @como não vacilar. Mas a gente sempre tem chance, e hoje você, antes da gente entrar, você estava falando, né? De como esse caminho veio para você de uma forma tão linda que hoje o seu filho, adolescente, indo para a idade adulta, né? Ali caminhando,
tendo tanta conexão com você, né? Em tantos aspectos da vida que na adolescência, normalmente, a gente se separa dos pais, né? Nem me fala que eu já me emociono, assim, eu fico com a voz embargada, porque hoje eu tenho uma relação com os meus filhos, que é isso que eu falei no começo, gente, é desafiadora, mas uma relação de cumplicidade que é inexplicável, inexplicável. Sabe assim, eu tenho muito orgulho das pessoas que eles estão se transformando. E é muito por conta da educação que a gente dá, dos valores. Eu gosto sempre de destacar isso, né, Cá? Quando a gente tem os valores que são importantes para minha família, isso te dá força para você sustentar as suas decisões. Então, como você disse, se ali eu não me importei com o julgamento dos outros, é lógico que a gente se incomoda. Sim. É natural que a gente é ser humano, mas eu não me importo porque educar o Joaquim de uma maneira respeitosa, para mim tem muito valor. É um valor meu familiar. Então, que se lasca o que os outros vão falar. Sim. Isso, né, ter o valor muito forte é importante. Ô, Si, você lembra uma vez essa questão de valores? Você foi dar uma palestra e eu fui fazer a filmagem com a Do Patrícia. Rodrigo? Não, com a Patrícia. E uma mãe na plateia, eram pessoas ali bem interessadas, né, no assunto, e uma mãe perguntou para si: ai, mas todo mundo, adolescente já, criança, todo mundo da sala dele tem o celular. E como eu não vou apresentar esse celular? Aí a Si falou exatamente isso. Você tem que falar para o seu filho o valor da sua família. Quando você estabelecer isso para você e para ele, isso vai ficar leve e ele não vai nem te pedir isso. Porque são valores que a gente, independente se você tenha começado a disciplina positiva ou se você está começando agora, valores que você estabelece com o que você tem intrínseco a você, né, Si? Sim. E aí isso vai reverberar para os seus filhos, para os seus adolescentes e até na idade adulta. É isso mesmo, Cá. Tem pergunta aí, Cá, ainda? Tem. Então diga aí, qual é a última? O que a gente diria para pais, para famílias que se sentem perdidos em relação a essa questão da birra? Estuda. E antes de seguir com o episódio, uma notícia boa. A Neves Transportes e Logística, nossa parceira aqui no podcast, está prestes a bater 500 seguidores no Instagram. Aproveita que o QR Code está na tela, aponta a câmera e já segue o perfil, @Neves Logística. Na Neves Transportes, há mais de 15 anos, garantimos eficiência e segurança no transporte e logística para o setor farmacêutico e de saúde. Com uma frota moderna, rastreamento via satélite e soluções personalizadas, atendemos todo o Brasil com rapidez e precisão. Contamos com certificação da Anvisa e diversas outras, assegurando qualidade e conformidade em cada entrega. Neves Transportes, conectando qualidade e confiança ao seu negócio. Tem que estudar. Primeira coisa, eu acho que é quando o pai faz essa pergunta, é porque ele já está consciente. Então, já é meio caminho andado. Depois a gente tem que estudar, gente. Conhecimento está aí para facilitar, para tornar esse maternar muito mais leve. A disciplina positiva, ela traz de uma maneira muito didática a birra, quando ela traz o iceberg. Sim. Então, ela traz o topo do iceberg é a birra, mas que por baixo, que fica lá na água, que muitas vezes é o que a gente sempre, né? Aquilo que a gente não vê, que não está visível, que é o que causa essa birra. Então, esse conhecimento também nos ajuda. E constância. Por quê? Você vai ter que falar 1000 vezes a mesma coisa. Educar é isso, gente. Eu não sei quem falou que educar é legal. Educar é chato. Por quê? Você tem que falar 1000 vezes a mesma coisa. Eu brinco que ser vô e vó deve ser maravilhoso, né, gente? Mas tá muito cedo para eu falar sobre isso. Por quê? É ser mãe e pai ali, é estar constante, é estar em tempo inteiro. Às vezes a gente ensina uma estratégia para uma família e eles chegam pra gente e falam assim: mas eu já tentei isso, não dá certo. Quantas vezes você tentou? Não é tentar. Se você acredita mesmo, você tem que perseverar. E aí você vai ver o resultado. E eu posso garantir que as estratégias da disciplina positiva são soluções palpáveis para que você tenha aí
uma educação muito mais respeitosa e firme, porque a gente fala isso muito, a disciplina positiva, ela foi muito... esses memes, né? Transformadora, né? Não, e assim, ela foi muito julgada de uma maneira sim. ruim, falando que é permissivo. Se você não estuda, se você não entende, e se você vai só nos 30 segundos dos memes ou dos TikTok, dessas influenciadoras, realmente você vai acreditar que é uma educação permissiva. E ter respeito é ter firmeza. Então você não pode esquecer isso. Se você quer ser respeitoso com seu filho, você tem que ser firme, sim, em todos os momentos. Então eu diria para os pais aquilo que eu disse há pouco tempo. Tenham consciência, depois conhecimento e, por último, constância. A gente brinca que é o nosso método, são 3 Cs. Então, consciência, conhecimento e constância com Carol e Sibeli. Na verdade, são 5 Cs. 5 Cs. É isso. É isso. E tem uma frase muito interessante da Jane Nelson, que ela diz que as crianças fazem melhor quando se sentem melhores. Isso acho que é do ser humano. Né? Quando você se sente melhor, você produz melhor no trabalho. E a criança também é assim, foi o que a Carol falou. Né? Jamais eu vou falar algo ruim sobre meu filho na frente dele. Ele vai se sentir péssimo. E ele vai começar a ter comportamentos ruins. Então, faça o inverso aí na sua casa. E é uma coisa tão boba que a gente não pensa, né? Colocar ali adjetivos que a criança não entende no momento, principalmente a criança ali de 2, 3 anos, né? E depois ela vai armazenar aquilo e vai viver como se ela fosse aquilo. Então, evitem falar mesmo que a criança é terrível, que a criança é chata, porque eles estão precisando da gente nesse momento. É isso. Começamos agora o bloco 3. Sabe aquele dia que são 7 horas da manhã e você já respirou fundo umas 35 vezes? Pois bem, a teoria é muito linda, mas a prática tem ali os seus desafios. Então, começa agora da teoria para a vida, onde aplicamos o que ensinamos. Bom, a pergunta que mais aparece, tanto lá nas caixinhas de pergunta, como das pessoas que conhecem a gente, é como que a gente vive ou tenta viver esses princípios na nossa casa. Quer começar? Eu começo. Pode começar, tá? Você nem respirou. Esses princípios, eu acredito. Então, se é uma coisa que eu acredito, que eu acho que tem validade, eu vou até o final. Porque eu tentei, no começo, trouxe todo mundo mesmo, que convive ali com o Joaquim, para conhecer a disciplina positiva. Por quê? Faz muito sentido quem convive com ele ter a mesma conduta que eu. Óbvio que as pessoas ali, as avós, a gente fala isso em episódios, às vezes vão ter uma conduta que elas foram ensinadas e tá tudo bem. O importante é eu ali dentro da minha casa estar passando esses valores. Óbvio que isso que a Si falou é super real. O Joaquim estuda de manhã. Então a gente tem rotina. Isso é o que nos ajuda muito. Então, acordar sempre na mesma hora. O pai faz o café enquanto eu tô tomando banho. A gente tem essas dinâmicas que ele já se habituou. Então, ter a constância, praticar isso. Porque senão vira uma gritaria de manhã. Não tem jeito, né, Si? E tem vezes que não dá certo. Quando não dá certo, a gente às vezes pula alguma coisa. Mas o que eu falo? Se nesse momento eu perder a paciência, sempre que eu perdi a paciência nesse momento, o dia foi péssimo. Porque ele lembra. Então, teve uma vez que eu lembro muito fresca assim na minha cabeça, que acho que eu gritei com ele logo cedo. Passou, ele foi pra escola, estudou. Quando a gente tava no carro, voltando pra já ir almoçar, ele tava quase dormindo, ele falou, mãe, por que você gritou comigo hoje? Então, assim, são coisas que às vezes reverberam nas crianças e a gente não consegue ter esse controle. Então, acho que é respirar. Óbvio que não é sempre que se você vai começar hoje, aproveitar que tá voltando de férias, às vezes não vai dar certo na primeira semana, mas na segunda talvez já melhore. E assim você vai mantendo essa rotina, que pra mim funciona muito. Até quando é a rotina da noite, o Joaquim, 8h30, ele já tá na cama, dormindo. A gente, ele já assiste
a gente coloca 1 hora de TV ali. Nas férias a gente colocou mais, mas durante período escolar, dá mais ou menos 1 hora, 2 horas por semana. Porque não tem tempo. E a gente tem 8 horas, a gente já não tem mais eletrônicos. Tem famílias que às vezes perguntam pra gente nas caixinhas: eu não consigo fazer nada em casa sem deixar o meu filho um pouco na TV, no celular. A gente sempre fala que o que a gente estuda são, o que a gente tem lá pelo Conselho de Pediatria, né? São os tempos certos. Mas se a sua rotina, o seu contexto familiar pede isso, tente deixar sempre na TV e não no celular. Canais que YouTube, o pessoal fala para não colocar porque são conteúdos às vezes que não tem validade ali para criança, então procure, a gente indica bastante coisa para isso, para que vocês tenham conteúdos bons para a criança assistir, se ela precisa disso. Então acho que ter uma rotina pré-estabelecida me ajuda muito. E você sabe que você disse uma coisa muito importante, né, Ká? Os princípios e esses valores são familiares. A criança está nesse ambiente, então não adianta um valor seu ser diferente do seu companheiro. Porque senão a criança vai falar, ué, mas por que meu pai pode e minha mãe não? Aí começa aquela coisa, não, então eu vou pedir pro papai para ver se o papai deixa, eu vou pedir pra mamãe para ver se a mamãe deixa. Já começa aí. E aí eu lembrei agora, eu estou fazendo atendimento, sessões parentais com uma família e que eu já conversei com a mãe, com o pai, com a irmã mais velha e com a ajudante, né? A babá da criança que fica ali auxiliando. Olha como essa família está consciente para dizer para mim assim, se você consegue atender, né, minha filha mais velha e a babá também, para que a gente tenha uma mesma linguagem, para que você oriente elas e elas possam entender o comportamento inadequado que elas terão e quanto isso vai impactar na educação da criança. Eu achei aquilo tão genuíno, tão sincero, Lindo de querer mesmo fazer a diferença. Então, é uma família que eu venho acompanhando, provavelmente eles estão assistindo, então um beijo a todos vocês. Eu sempre falo para eles, quem me dera que todas as famílias fossem conscientes como vocês são, de querer fazer a diferença mesmo. Porque quando a gente quer mudar, gente, a gente não mede esforços. Às vezes a gente fala assim, eu quero fazer diferente. Mas já tentei isso, não dá. Não, isso não acontece. Não. Então você não quer mudar. É isso mesmo. Tem mais aí, Ká? Tem aqui se a gente utiliza alguma ferramenta da disciplina positiva que um dia salvou ali o nosso dia. Eu uso, os meus são maiores, né? Então tem uma ferramenta que chama Reunião em Família. E aí, hoje eu faço uma adaptação. Eu falo a gente eu trabalho fora o dia inteiro, eles estudam também o dia inteiro, meu marido também trabalha fora, e a gente precisa se organizar nas tarefas de casa. Eu falo para eles, vamos lá, hoje eu vou começar, a gente precisa se organizar, vamos ver o que cada um vai fazer. E às vezes vou começar a fazer a tarefa. Vamos lá, gente. Se ninguém vier, eu vou fazer do jeito que eu acho. Aí, de repente, eles começam a aparecer. Mãe, você colocou para levar o lixo, mas eu não gosto muito de levar o lixo. Você não gosta? De que maneira você poderia ajudar, então? Então, a reunião de família, ela traz esses acordos, que também é uma outra ferramenta da disciplina positiva, mas de uma maneira respeitosa, em que todos vão falar e todos constroem a sua rotina de maneira que todos se sintam confortáveis. Porque não adianta eu falar assim, olha, gente, vamos acordar aqui então, hein? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, então tá certo, é isso, né? Todo mundo tá de acordo? Esse não é um acordo. Né? Isso é uma determinação sua. E o acordo ele tem que ser dos dois lados. Então eu junto ali os acordos combinados e a reunião em família, que na minha casa com os adolescentes funciona muito bem. Isso é legal. Tanto que quando eu chego em casa e aí eles ainda não levaram lixo, eu falo, gente, quem é que tinha que levar o lixo? Né? Olha que diferente, olha a entonação é diferente do que você chegar e falar assim, Enzo, você ainda não levou o lixo? Ele já... Quando você começa com falas assim,
eles já até tampam. Você pode continuar o resto que ele já nem vai ouvir. E quando eu faço uma pergunta, essa é uma outra ferramenta da disciplina positiva, então, perguntas curiosas, a criança fala, peraí, ai, acho que era eu que tinha que levar o lixo. Né? Método socrático, isso já existia há quanto tempo atrás? Então, funciona muito em casa. Eu faço, então, acordos, uso reunião em família e trago ali perguntas curiosas para que eles possam refletir sobre as tarefas que ficaram pendentes. Na minha, eu uso bastante, que foi até um meme, escolhas limitadas, porque as pessoas julgam muito. Até uma vez na natação do Joca, aconteceu, eu usei essa questão das escolhas limitadas, e uma pessoa que trabalha na natação, até já falei isso aqui em algum episódio, falou, nossa, eu falei, Joca, qual sunga você quer ir? Esta ou esta? Eram sungas. Ele poderia escolher. A diferença é que, como não estava tão frio, não precisava cobrir o peito naquele momento. Então, sabe aquelas roupinhas que prendem todo o corpinho, se de surfistinha? E o outro era só sunga. Aí alguém da academia que trabalha lá virou. Nossa, tão pequenininho, já pode escolher? Aí eu falei, né? Por isso que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Sim, quando são as escolhas certas. Então, eu determinei alguma coisa. Ele tinha uma escolha. Ele ia de qualquer forma para natação. Diferente de você falar assim, como você quer ir? Exatamente. Se ele falou que eu quero ir pelado, ele vai poder nadar pelado? Não vai poder nadar pelado. Então, não tem essa opção, Então, não tem né? essa opção. Né? Então, essa daí é bem bacana Pra também. criança pequena, essa é muito boa. Escolhas limitadas. E agora, quando o Joca fez 3 anos, a gente... Posso só falar uma Pode. coisa cá também, que dessa escolha limitada é ótimo? Eu não quero nenhuma dessas. Não tem essa opção. Aí vem a firmeza. Hoje, você tem que escolher entre essas duas. Ah, mas eu queria a rosa que tá em casa. Então, mas não tem. É essa. Qual? Não, então não vou com nenhuma. Você vai? Qual? Ó, é firmeza. E a criança faz, gente. Faz. E eu uso bastante, agora quando ele fez 3 anos, roda de escolhas da raiva. Porque ele passou por um processo que ele tava mais agressivo mesmo, e aí tava descontando nos outros, principalmente nas crianças da mesma faixa etária. E aí a gente fez, porque ele precisa aprender a se acalmar. E não é agredindo o outro. Então a gente fez isso e deu super certo também. A gente deixa sempre visível para que ele comece a ver ali os desenhos, tal, as dinâmicas, e ele saiba como se acalmar sozinho, sem a gente estar ali também. Tá. Cá, tem uma pergunta aqui, ó. Como equilibram firmeza e gentileza no cotidiano? A gente veio falando aí muito no decorrer, mas eu acredito que é muito isso. Ouvir a criança, ouvir o adolescente e ser firme na hora que você tem que tomar alguma atitude. Um exemplo que eu gosto bastante, quando vamos almoçar, a comida está na mesa, e aí ninguém vem. Às vezes eu paro do lado, mãe, eu já vou, almoço. Mãe, eu tô indo, almoço. Ai, tá bom, eu vou. Vai saindo, por quê? Eu tinha que ser firme, ele já tinha chamado, não tinha? Eu já tinha avisado, e aí depois mesmo assim ele não veio? Isso essa linha é muito tênue entre ser respeitoso e permissivo. Ah, você não vai vir agora? Ah, então tá bom, vem na hora que você quiser. Opa, então isso não é tão importante para minha mãe? Esse valor não é tão importante? Então eu posso, em outros momentos, tentar negociar. Olha como a nossa fala, as nossas atitudes têm um impacto na educação dos nossos filhos. E é lógico que eu sei que é de maneira inconsciente. Por isso que a consciência é o primeiro C que a gente tem que ter. Eu acredito também, se que o não, pelo menos depois que eu comecei a estudar, é o sinal maior de respeito que você tem ali com gentileza por aquela criança. Porque quando a gente fala não, a gente também ama, também tá educando. Aí as pessoas acham que o falar o não é não amar. E não é isso. É o sinal de respeito que você tem para aquela pessoa, para que ela siga o valor ali da sua família. Acho que é isso.
Isso firmeza e gentileza também, a gente conosco, né? Uma firmeza e uma gentileza conosco. Porque, às vezes, eu preciso ser gentil com meu filho, mas eu não tô legal comigo. Então, primeira coisa, eu vou ser gentil comigo. Sabe por quê? Se você não é gentil, se você não respeita os seus sentimentos, você não vai conseguir respeitar os seus filhos. Sabe aquela metáfora, eu gosto muito de usar? O avião vai cair. As máscaras de oxigênio tem lá. Quem protege primeiro? Primeiro eu. Para depois proteger o outro. Isso é egoísmo? Não. Isso é ser respeitoso com seu filho. Porque se você estiver bem, automaticamente você estará bem para cuidar do seu filho e será respeitoso e firme de uma maneira muito respeitosa. Parece redundante, mas é isso. E sem titubear, né? No que a gente acredita. Com certeza. Com certeza. Chegamos no quarto e último bloco. E se você ficou até aí, nosso muito obrigada, porque agora é hora de olhar para trás e relembrarmos tudo que já vivemos no Não Pode Celebrar. É hora de encerrar com afeto e propósito. O que os dois projetos... Porque são dois projetos que viram um só, né, Si? O Como Não Vacilar e o Não Pode Vacilar representam pra gente nesse momento. Me deu até um nó na garganta. Tem que pensar. Sabe por quê? Eu já tentei desistir e já falei que eu vou desistir muitas vezes. E não porque eu não acredito no propósito, porque eu não acredito no projeto. Porque a gente tem uma vida muito cansativa, né? Então eu tenho a escola, eu tenho uma loja de chocolate, eu tenho o projeto, a gente tem que alimentar as redes sociais. Fora isso, eu tenho minha família, eu também tenho que cuidar de mim. Então, é cansativo. Mas eu acho que... E nessas férias, eu tive um start. Um start assim, todo mundo falava, mas eu deletava. O que a gente faz aqui é muito maior do que qualquer dinheiro pode me trazer. Quando eu vejo um resultado de uma família, quando eu vejo uma família que encontra a gente, comenta de um episódio, de algum convidado que veio, ou de alguma estratégia que a gente compartilhou, isso enche meu coração de tanta gratidão. E eu venho muito cuidando também da minha espiritualidade. E Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui na Terra e fazer a diferença. E às vezes eu nem entendia por que eu estava aqui. E hoje eu penso, não, eu acho que eu estou aqui para ajudar o outro, ajudar, né, a ter uma educação mais leve com seus filhos. Vim aqui para aprender também. Lembra que eu falei que eu chutei o Enzo quando ele teve um ataque de birra? Então, o projeto me ensina e hoje ele me alimenta para que eu seja uma pessoa melhor, seja uma mãe melhor e, consequentemente, uma educadora parental muito melhor para auxiliar vocês aí também. Eu também compactuo disso e acredito que o Como Não Vacilar me trouxe muita coragem para enfrentar novos desafios, porque não é fácil, às vezes, a gente colocar a nossa cara, como a gente falou no começo, e pessoas julgando a gente o tempo todo, que a internet é isso, né? Sempre vai ter alguém te julgando. E acho que me trouxe muita coragem para disseminar esse conteúdo, disseminar conhecimento. E o Não Pode Vacilar me trouxe oportunidade de conhecer pessoas que, se eu não tivesse aqui, eu não conheceria. Por exemplo, o Fábio foi um dos primeiros que a gente entrevistou. E hoje eu faço um tratamento com ele, porque eu falei no episódio que eu tinha uma dor insuportável no quadril. Essa dor vem progredindo. Diminuindo. De uma forma muito amistosa, assim. Então, continuo com o tratamento. E pessoas que às vezes, sabe, todo mundo julga às vezes o outro. Pessoas que eu trabalho junto e tenho hoje um carinho porque me respeitam pelo que eu sou, pelo que eu sei. Então, acho que é
é muito além, assim, de só sentar na cadeira e entrevistar alguém. É mais do que isso. E aí o projeto o Como Não Vacilar vem junto, né? Não tem jeito. Ok, então eu já quero aproveitar, você falou do Fábio, eu quero agradecer, né? O Fábio, que é o nosso episódio mais visto. E tantos outros convidados que passaram aqui. Pessoas que são amigas e que vieram para dar uma força. Pessoas que nos inspiram, como foi a Fernanda, a Beth, que são especialistas na disciplina positiva e vieram até aqui. E tantas outras que a gente está fazendo contato agora e que tem ali uma generosidade em doar o tempo delas para o nosso projeto, porque tem o mesmo propósito, em auxiliar vocês aí em casa. Então, muito obrigada a todos que já participaram aqui, que foram nossos convidados e que trouxeram aí um lindo caminhar ao nosso lado. E aproveitar se alguém também combina com isso e queira estar aqui, manda pra gente um direct pra gente analisar também o seu propósito, se combina com o nosso, e a gente pode estar aqui frente a frente também. Quem sabe um dia, né? Sim. É isso mesmo. Hoje a gente tá com uma agenda para dezembro. Olha que delícia! E o começo foi assim, Cá, eu acho que é melhor a gente não começar essa loucura, porque a gente não vai ter nem quem chamar. E hoje a gente, né, pessoas eu encontro e falo, nossa, você tem que ir lá no meu podcast. Tem nossa, muita gente boa. O que você fala é de grande valor na educação das crianças, você tem que ir lá para os nossos seguidores te conhecerem o seu estudo. Então hoje, né, a nossa agenda tá para dezembro aí, ó. Cá, para acabar, qual é o próximo sonho? Essa daí, né, essa daí deve nos conhecer bem, essa caixinha aí, ó. Qual é o próximo sonho? Eu acredito que o meu deve ser parecido com o seu. Vamos saber agora, se é. Eu queria muito que a gente iniciasse as palestras em locais para pequenos, médios e grandes públicos, porque esse assunto vale muito a pena. Então, estar em lugares, eu vejo a gente viajando para dar palestras em outros lugares. Então, acho que o meu particular próximo sonho é esse, estar viajando, dando palestras com o nosso conhecimento. Também, esse é um sonho que a gente sonha juntas. Sim. A gente sempre comenta do quanto a gente quer levar esse projeto além desta sala, né, para todos que vão aí. E o que nos dá força, porque a gente faz, né, já fez alguns workshops, a gente tem aí um outro previsto também, é que as pessoas que vão gostam muito e vão de novo. Então, nós tivemos 2 edições e muitos participantes que foram na primeira foram na segunda e elogiam e perguntam. Esse final de semana a gente teve um evento, aí uma menina falou assim, eu não fui ouvir vocês. Eu falei, não, mas é que a gente também não foi falar, a gente foi só apoiar o projeto de uma amiga. Isso nos dá força, nos alimenta para que a gente mantenha essa chama do nosso sonho acesa. Sim. Acabou? Cá, mas... Não, pera. Tá. Então vai. Então, acabou. Bom, para terminar isso, a Cibele não estava sabendo disso, eu fiz uma pequena homenagem para você, mas cabe para mim também. Não vai chorar, hein, que eu choro. Que ela não estava sabendo disso, Pelo gente. amor de Deus. Sim, hoje faz um ano... Hoje não, né? Esse mês faz um ano que a gente deu vida ao Não Pode Vacilar. E que jornada tem sido? A cada episódio, conversa, escolha feita com o coração, eu vejo como esse projeto é, na verdade, uma extensão da nossa parceria, da nossa coragem e da nossa vontade de fazer diferente. Te agradeço por caminhar comigo com tanta entrega, sensibilidade e verdade. Você segura a minha mão quando o caminho aperta e me lembra, com seu olhar firme e afetuoso, por que começamos tudo isso. O Não Pode Vacilar é muito mais do que um projeto. É o nosso chamado. E ao seu lado ele ganha ainda mais sentido. Obrigada. Te amo. Eu também. E eu te odeio porque você borrou minha maquiagem! Meu Deus! E bem agora, no final! Sabe, não tem nem lencinho! Tem nem lencinho, porque você não programou isso. Tá, muito obrigada. É recíproco, você sabe disso, né? A gente tem uma cumplicidade que a gente troca olhares.
O Danilo que grava com a gente fala, parece que vocês combinam, né, as coisas que vocês vão falar, porque uma dá continuidade para a outra, e isso flui. A gente, acho que esse é o 23º? Acho que é o 25º. O terceiro é o que vai ao ar. Ah, não, é. Né? 23º, tá certo. Então nós já gravamos 23 Nossa. episódios, e desses 23, a gente teve um único que a gente precisou fazer um corte. Todos os outros foram seguidos. Então, a gente não para. É um bate-papo mesmo que acontece aqui de uma maneira muito natural. E cá, todo aniversário tem bolo, gente. Aí na sua casa tem bolo? Então... Cá, tem música de parabéns aí? Tem, vou colocar, peraí. Não, porque olha só o que nós temos aqui. Arrasamos nesse bolo. Ó! E como nós estamos comemorando 1 ano de vida, Pode? atenção, você que está em casa é o nosso convidado para celebrar com a gente este caminhar. E fica aqui o nosso agradecimento, nossa eterna gratidão a todos vocês que curtem, que comentam, que assistem, que incentivam. Muito obrigada. Quando a gente acha que a gente ajuda o outro e o outro nos ajuda, é de um valor imensurável. Então, muito obrigada. Cá, quer agradecer quem está em casa também? Eu quero agradecer as pessoas que acreditam em nós. Além de você que tá aí, tem a nossa família que sempre... Se a gente tá aqui hoje é porque alguém segura a barra pra gente em casa. Então, acho que os nossos parceiros, os nossos filhos, acho que esse logo aqui foi feito pela Alicia, filha da Cibele. Então, como ela tá com a gente, o Enzo, o Joaquim, mesmo não sabendo o que tá acontecendo, eles estão passando aqui com a gente e fazendo o melhor sempre por eles. Obrigada por vocês. Agradecer ao Danilo também, que tá com a gente nessa jornada. Se tornou um grande amigo, né? A gente acha que aqui pessoas não têm sentimentos, mas o Dan, a cada episódio que ele tá com a gente, ele fala, nossa, esse episódio, vocês têm que entrevistar não sei quem, esse episódio é muito bom. Então, assim, acredita na gente. Então, obrigada também ao Danilo e ao Estúdio Conecta, que estão aqui conosco. É isso. Vamos lá, Cá! Estão aí? Vamos acender a vela e vamos cantar esse parabéns com a gente? Vamos! Vai lá, Cá! Obrigada, gente! Sabe por quê? Na educação dos nossos filhos, não pode vacilar!